Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando aquele likezão. O presidente da associação fica surpreso porque os seres dos subsolos estão ajudando o pessoal da superfície. A rainha fala que entende que ele esteja surpreso. Na verdade, ela também era uma do subsolo. Diz por favor, para deixar os humanos descansarem um pouco, eles estão cansados. Enquanto o sol estiver ausente, nós vamos assumir daqui. Ele já entende com esse sinal. Enquanto isso, tá o Nathan e o Walker lutando com uma versão evoluída do Mewtwo. O Mewtwo vem atacando com seus golpes e o Walker apenas tancando, porque ele é um tanque. Fica até surpreso com tamanha velocidade. O Mewtwo dá a volta e vem a costinha, mas aparece o Nathan para salvar no último segundo. Fica nessa batalha o Mewtwo de um lado, o Nathan e o Walker do outro, mas eles estão sofrendo mais do que ganhando a batalha, e a destruição continua bastante forte em toda a Terra. E o Nathan perguntando qual foi o Walker não tá pronto. Ele disse que tinha um método, mas o Walker pergunta se tá difícil lutar só com um braço. Manda aguentar mais um pouquinho. Tudo que é bom precisa de um pouco de preparação. Em outra parte de Dubai, a destruição também continua insana. Naquele lado tá o Quatro Braços com duas cobras na cabeça. Ele fica puto, falando: desgraça! Quem é que vem pra cima na batalha? Mas ninguém é burro de chegar perto de alguém que tem quatro braços. Pelo menos eu penso assim. Ele olha pro lado e percebe que perdeu um, e fica puto porque agora ele é três braços. E lá de longe fica só o Roy chamando ele, falando: vem aqui, pô, vem pra cima, seu brutamonte sem cérebros. Quando o Roy faz isso, o Quatro Braços fica muito puto e começa a vir destruindo tudo que tem na sua frente. Agora o Três Braços pega os seus machadão e começa a cortar terra, nem sabe que isso serve pra cortar madeira. E fica jogando pedra nos outros como se fosse um macaco tacando cocô. Dá um pulo pra cima, mas o Roy não é burro e entra no modo de logia pra não ser acertado por ataques físicos. E o Três Braços batendo de tudo que é jeito, com cobra e todos os seus machados. Fica babando de raiva porque não consegue acertar nada. E aos poucos vai sendo congelado, todo o seu corpo fica cercado por gelo e ele vira uma bela estátua. E na outra parte da cidade tinha um verdinho, não tinha ninguém lutando com ele e ele estava atacando louco na cidade, destruindo tudo na sua frente. E lá embaixo ele escutou uma criança chamando sua mamãe e o papai. Só que o verdinho tinha um bom coração, falou: nossa, uma criança chorando. Eu não gosto disso, eu já passei por isso quando eu era criança. Dá-lhe um disparo de laser pra acabar com a vida da criança e não deixar ela chorando mais. Ele é uma boa pessoa, só que infelizmente a Bispo aparece e defende a criancinha, falando pro Seung ficar escondido e deixar com ela. O Verdinho fica puto porque ela atrapalhou sua boa ação de tirar uma criança que não tinha mais pai. Mas a Bispo fala que não vai deixar isso acontecer. Tem que ter mais crianças sem pai no mundo. Assim, ele vira uma criança frustrada do Twitter. 3 monstros nascidos da mão do caos. O ápice de uma evolução distorcida, cada um especializado em uma habilidade única. Força, velocidade e o outro com aura. Mesmo sendo apenas recém-nascidos, seus atributos especializados já ultrapassavam 1000, tornando eles seres em outro nível. Se analisados por Seon, o Quatro Braços teria 1000 de força, e o Mewtwo teria 1200 de habilidade, e o Verdinho bom teria 1300 de aura. A Bispo que tá lutando com ele estava muito enfraquecida, e os seus fantasmas dizendo para se afastar, não ia dar certo. Esse não era um oponente que ela poderia enfrentar de frente. A aura que ela tinha ia se esgotar antes da dele, mas a Bispo diz que agradece a preocupação, mas estava bem. Minha aura está sobrando mesmo depois de bloquear esses ataques. Continua apenas bloqueando tudo no seu modo Winx. O seu fantasma fica até surpreso como ela podia ter tanta força. A aura dela subiu para 2100. Isso aconteceu depois de uma fusão de almas. Ela queria se tornar a própria luz primordial, não apenas um espírito ancestral, mas encontrar um jeito de se tornar a própria luz em si.
criou a fusão de almas para isso. Mas não importa o quanto ela se fortalecesse, um corpo frágil jamais poderia suportar uma alma em constante crescimento. Nunca teve certeza que sua descendência conseguiria completar essa habilidade. A Bispo fala que ele esqueceu de uma coisa: desde que a luz primordial passou a existir, ela já estava lá. O verdinho, mesmo sem todos os pedaços do seu corpo, continua usando magia. Esses magos parecem insetos. A Bispo diz que ela é o maior gênio de toda a história do submundo. O sumo sacerdote, ao ver o Senhor obter a fusão de almas, analisou a onda de aura que o Senhor surgiu e deduziu por conta própria que era uma fusão. E com base nisso, conseguiu fazer com que os espíritos que seguiam ela fossem absorvidos pelo corpo de Pietro nela, rompendo os limites da aura, criando algo semelhante à fusão de almas, mas completamente diferente. Por isso, ela tem 2100 de aura. Ela desenvolveu sua própria habilidade única, vínculo espiritual. O prota continuava apanhando. Quanto mais ele golpeava com a lança, mais claro ficava. Ele era fraco demais. Nada do que ele tem funciona contra esse monstro na sua frente. E aqui o Haran, metendo de chute e tapa. Nem sua habilidade, nem sua técnica, nem sua aura, nem sua força, nem mesmo sua velocidade, nem sua ressurreição ajudava, nem mesmo todo o seu esforço. Nada disso significava alguma coisa diante de toda essa violência. Como ele conseguiria vencer isso? Começa a lembrar de todas suas memórias, de tudo que já passou. Ele estava tendo uma retrospectiva da sua vida. Foi nesse momento que todo mundo apareceu, perguntando se o dono ia desistir da luta. Ele não podia fazer isso. Ele ainda podia lutar. Era cedo demais para ele desistir. O dono não era esse tipo de pessoa. Ele podia vencer. E o prota feliz falando que isso aqui é tipo aquelas cenas de filmes de drama, onde o protagonista ganha um empurrão ao se lembrar das pessoas ao seu redor. O pessoal fala que ele não pode desistir, senão todo mundo morre. E lá no meio, ele escuta alguém chamando ele de desgramado, que fez todo mundo treinar até a morte. E isso deixa ele puto, falando que esses miseráveis, quem foi que me chamou de desgramado? Sabia que isso era um empurrão, mas é besteira. Ele não precisa de mais nenhum empurrão. Aparece ele mesmo, dizendo que tudo isso que ele está vendo é só imaginação dentro da sua cabeça. Só precisam de um tempinho para colocar as coisas em ordem. Não desista, a resposta já está na nossa mão. E o Haran continua batendo nele como se ele fosse um saco de pancada. Mas o prota aproveita esse momento para botar sua lança bem no peito dele. O Haran fala que ele ficou numa pose bonita. Boa, mano, mas nada muda, você continua fraco e continua sendo apenas um brinquedo indestrutível. Fica com seu sorrisinho todo maligno na sua cara. O cara que estava cuidando da aura acabou sendo derrotado, e foi por esse selvagem deste mundo decadente. Ele usou a manifestação espiritual, mesmo depois de sofrer inúmeros ataques e receber danos pesados. Seu corpo se regenerou sem qualquer desgaste ou impacto. Isso não fazia sentido, mas agora ele entende. Caos! A Bispo já começa a ligar pro Sion, dizendo que derrubaram o monstro. Os 3 monstros que ele soltou estão drenando a energia vital desse mundo abandonado. A energia do Haran começa a diminuir. Ele fala que isso não faz sentido. Só porque ele descobriu isso, acha mesmo que vai fazer alguma diferença. O prota fala que não deveria ser assim. Faz pouco tempo que ele recebeu essa nova arma e esqueceu de ler o manual dela. Essa lança é uma lança viva. Se estiver com fome, ela suga tudo que está perto dela. E para enchê-la até o limite, às vezes, é preciso saber esvaziar o seu poder. Começa a usar o poder da sua lança viva. O Haran até se afasta depois de ver ela brilhando um pouco. Percebe que sua aura ficou diferente e caiu um ponto. O prota fala que encontrou a estratégia para vencer esse miserável. Começa a vir para cima usando sua manifestação espiritual de aura e começa a desferir vários ataques contra o Haran. A aura dele vai caindo de 1 em 1, é muito pouco, e fica sugando de volta quando os golpes acertam. Isso vai chupando um pouco da aura dele, fazendo o prota ter uma leve esperança do futuro. O Haran fica puto com seu ladrão carioca, tá me roubando. Vem pra cima, fazendo uma bolotinha de magia com a sua cobra. Contanto que o envio de aura do mundo abandonado esteja interrompido, agora ele tem uma pequena chance.
A diferença entre eles era pra ser gigantesca mesmo assim. Mas por quê? Por que não está dando certo? O Prota continua usando sua predação e manifestação espiritual de arma. Fazendo isso, a aura do Haran continua a diminuir por cada ataque acertado. E o Haran se perguntando por que isso tá acontecendo. Por quê? Agora o monstro tá ficando com medo. Esse desgramado era pra ser apenas um brinquedo pra usar e depois descartá-lo. Ele está entrando em colapso. Desde o começo da batalha, a ressurreição do Seon tem sido ativada constantemente, fazendo com que o tempo necessário para a ressurreição aumentasse cada vez mais. No entanto, o fato do Seon não morrer, mesmo após diversos golpes fatais, foi o bastante para cegar o julgamento diante dele. Outro monstro vai sendo morto nesse mesmo momento. O Quatro Braços foi de vala. O time do Roy terminou. A Bispo diz que ainda tem que fazer algumas coisas. Assim que acabarem com ele, precisam ir ajudar o Seon. Seu único julgamento foi que a existência à sua frente era uma ameaça para sua vida. E o Prota perguntando qual foi. Parece que outro monstro já foi eliminado. Um julgamento que foi completamente cegado. Aquele era um monstro que ele nunca encontrou em toda a sua vida. O Haran diz que vai ser perca de tempo continuar lutando com esse cara. Ele começa a fugir do Seon. Diz que não vai ficar perto desse bicho. O Prota fala que sim. Agora que chegaram nisso, está na hora do seu último passo para a vitória contra o monstro Cobra. E acabou.